boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Uma delícia estar aqui. Oi, mãe. Oi, Geni, boa noite. Que gostoso ter vocês aqui. Olha, a Jana tá aí, que legal. Cristiane, a Junalim. Ai, que lindos vocês. O Aquiles. Boa noite, pessoal. Que alegria. Ai, que gostoso tá aqui. Ai, Alessandra. Chegou. Gente, depois eu comento sobre esse colar aqui, mas aproveita e dá uma olhada depois nesse perfil Terra Atelier. Fica a dica. Oi, Isa. Oi, Patrícia. Oi, Flávia. Que gostoso. Puxa vida, eu tô muito feliz, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, Samira, queridona, Olivia. Meus amores. Rosana, minha tia. Kaline. Boa noite para todos vocês. Eu queria convidar a Flávia para entrar nessa live. Vai ser uma alegria gigante, gente, escutar o que esse ser de luz tem pra... Vamos lá, já aceitei aqui, Flávia. Ai, que delícia! Boa Meu Deus! noite! Que alegria que eu tô sentindo no meu coração. Duas! Menina, você não tem ideia. Desde que você aceitou esse convite, participar desse projeto, eu senti uma energia assim que eu não sei nem muito descrever em palavras, sabe? Acho que é a energia da gratidão misturada com a energia do amor, da parceria, da compaixão. Acho que foi tudo misturado, sabe? Coisa boa! E então tô muito, muito, muito feliz hoje, demais, 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 Flávia. Que bom, que E bom. eu Transformar a queria, quarta-feira numa segunda compassiva, né? exato. E eu queria te apresentar do meu jeito, tá? Eu vou dizer aquilo que você representa para mim, a maneira como eu vejo você. E depois queria que você falasse aquilo que você tiver vontade para dizer do teu trabalho, de como que funciona o teu dia a dia, né? Todos os teus projetos, que não são poucos, né? Então eu vou contar essa história. Eu estava passando uns dias na casa da minha mãe e eu me matriculei no curso da Ana Cláudia, né, de comunicação compassiva. E eu tive uma sensação como se fosse um chamado mesmo para me matricular no curso. E eu tive uma sorte, que eu não sei nem se eu chamo de sorte, se eu chamo de bênção, que foi ter entrado exatamente um dia antes daquele evento que vocês fizeram num sábado, que foi aquele treinamento emergencial, né, para os voluntários, né? Então, antes mesmo de eu começar a conhecer mais sobre o curso, eu conheci vocês naquele dia. E as tuas falas, elas me impactaram, me emocionaram de uma maneira tão intensa, porque você falou muito do seu coração, você falou com muita verdade, e eu fiquei emocionada por diversas vezes mesmo, né? E então ali, eu acho que se nem tivesse o curso, tivesse parado naquele dia, eu teria dito, já está ótimo, porque foi por conta do curso que eu conheci esse projeto de vocês, né? Então, se tivesse parado ali, já estava bom. Mas não. Eu tive a sorte, outra sorte, de que você tinha acabado de começar o projeto da leitura do livro da Ana Cláudia.
que é esse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Para quem não conhece, precisa conhecer, né? E eu tinha comprado o livro e dava tempo do livro chegar exatamente no dia que você ia começar esse grupo. Então, de novo, se tivesse parado por aí, já estava mais do que feita toda a constelação, sabe, que me guiou para estar ali com vocês, né? Mas foi melhor que isso. Porque desde que a gente começou a ter esses encontros de segunda-feira, eu comecei a me sentir muito transformada, né? E a tua condução é de uma generosidade, de uma delicadeza fora do normal. Então, eu queria que você soubesse que é assim que eu sinto, que eu queria que mais pessoas te conhecessem. Então, o que eu faço aqui mensalmente é chamar. Infelizmente, eu faço uma vez por mês só agora, porque eu gostava mesmo de fazer toda semana esses encontros. Mas a gente está fazendo esses encontros e a cada pessoa que vem aqui, eu consigo que mais pessoas amem essa pessoa que eu já amo, entende? Então eu queria te colocar na minha roda. Essa é a real, entende? Eu queria que mais pessoas passassem a amar hoje você como eu sinto no meu coração. Queria que mais pessoas ouvissem você, lessem as coisas que você escreve com tanto amor e tivessem acesso todo esse conteúdo, toda essa informação e esse olhar para as coisas. Então, é assim que eu te vejo. E aí o curso foi maravilhoso, o curso tem sido maravilhoso, né? Porque ele se estende mesmo depois que a gente termina. E então é assim que eu te vejo, é assim que eu quero que você seja recebida aqui por todos nós, que aqui eu já tenho um monte de gente babando em você. E é isso, Flávia. Então eu queria que você se apresentasse, que você falasse do seu trabalho, da sua formação, das experiências que você já passou, né? Que são, acho que, riquíssimas e que para esse momento aqui, acho que vão ser muito, vão clarear muitas coisas. Então me fala. Nossa, não sei o que dizer agora. Bom, eu fico muito feliz por você me ver assim. E quando a gente consegue enxergar a alma das pessoas é muito bom. Então, fico muito grata por você me alcançar, mas você também se vê quando me vê. Olha lá, gente, vocês entenderam do que eu tô falando? É disso aí que eu tô falando. Começa assim já, entendeu? Bom, gente, boa Ah, noite. Eu também gosto muito de contar essa história de como eu vim parar aqui. que E, legal. e tem acho que é uma fala do Rubem Alves que diz que a vida deu certo porque tudo que eu planejei deu errado. Tá. Então, eu gosto desses planejamentos que dão errado e nos levam para onde o coração precisa e não para onde a mente quer. Em julho, eu também vi o curso da Ana Cláudia e eu já estudava comunicação não violenta antes, né? Eu sou psicóloga clínica há esse ano faço 22 anos de prática clínica, que é o que eu sei fazer. E a minha trajetória sempre foi na clínica e nas organizações. Fui psicanalista por 16 anos, depois conheci Jung melhor Uhum. e integrei Jung na minha vida, me tornei psicóloga junguiana. Nessa trajetória eu conheci o Enneagrama, integrei muito a espiritualidade na minha vida. Depois conheci a comunicação não violenta. E as coisas acontecem depois é que eu entendo o porquê, sabe, Lígia? Tá. Então, eu comecei a estudar a CNV sem saber meio pra quê, mas depois vi que eu não podia mais viver sem isso. Uhum. E aí desabou um prédio,
5 quarteirões da minha casa, eu me tornei uma voluntária. Eu tinha uma dúvida muito grande de se a CNV era possível, sabe? Porque às vezes ela é tão utópica. E aí, quando desabou o prédio, foi a resposta de que sim, ela é possível. Foi graças a ela que eu pude ser voluntária de um desastre. Tá. E isso foi em setembro de 2019, outubro de 2019, e aí veio a pandemia logo depois. E eu me vi tendo que fechar meu consultório, fazer uma outra construção de vida. O tempo foi passando, comecei a ler o Histórias Lindas de Morrer, da Ana. Em julho comecei a estudar comunicação compassiva, porque eu queria estudar compaixão por uma médica. Já numa vontade de desconstruir esse olhar para empatia e para compaixão muito religioso, muito subjetivo, muito espiritual e muito inalcançável. Então, quando eu vi que eram 3 profissionais de saúde que eu falava sobre isso, e ela, né? Logo ela, aí eu fui. E tudo que eu não fiz foi um curso de comunicação compassiva, né? Eu vivi 15 milhões de outras coisas e o curso era só um pretexto. Eu acho que o curso é um grande, como diz o SAF, né? Assim, é um disfarce para a gente se encontrar. Então, naquele curso eu entendi a continuidade do meu caminho, que era trazer a compaixão para o nosso cotidiano. Sim. E aí, quando eu me dei conta, eu estava numa pós-graduação de cuidados paliativos. Como assim? Eu não trabalho com pacientes em fim de vida. Aí a Ana disse, como não, né? Como você não trabalha com pacientes em fim de vida? Porque nós estamos indo para o fim da vida desde a hora que a gente nasce. Exato. Poxa, ela diz que cuida de pessoas que morrem. E eu digo que eu cuido de pessoas que esqueceram que estão vivas. E podem se conectar com a vida com mais consciência. E isso trouxe muito sentido para a minha vida profissional, porque antes disso trouxe muito sentido para a minha vida. Eu quero estar viva na minha vida e vivê-la. E eu quero isso para as pessoas também. Então, desde então, a morte, o tema morte, se tornou mais presente na minha vida. As segundas compassivas começaram porque o nosso curso era às segundas e aí terminou o curso e a gente não sabe o que Foi por fazer, então isso. continuamos nas segundas compassivas. Por isso o livro Entendi. está lá, Tá. como um pretexto para a gente se encontrar. E desde o início da pandemia, eu sou plantonista de um projeto voluntário, plantonista de um plantão psicológico. E em janeiro, a Monique, que é uma aluna, colega nossa de comunicação compassiva, precisou de ajuda lá em Manaus. E aí a gente se falou, e aí eu trouxe meu projeto. No dia seguinte, os nossos plantonistas já estavam começando a atender Manaus. Na segunda-feira, a Ana já estava fazendo uma live com todos nós no YouTube. Na quinta-feira, eu estava fazendo uma live com ela. E no sábado, você me conheceu. Que incrível, gente. Você sabe que quando vocês falaram isso no sábado, que tinha sido uma coisa assim, eu falei, nossa, eu achei que só eu tinha sido assim, entendeu? Foi tudo assim. Então, é como você falou, realmente, a gente é conduzido, né? Eu também posso ter certeza que tantas coisas ainda vão acontecer, que se começou desse jeito, o meu contato com todos vocês, eu imagino o que vem pela frente, né? Aliás, eu nem Eu nem imagino. imagino. Essa que é a melhor parte. É melhor a gente não imaginar, porque a gente não atrapalha, entendeu? As coisas Exato, maravilhosas acontecendo. E exato, aí, hoje eu estou no exatamente. projeto que é o Abrigo. O Abrigo nasceu da emergência de Manaus, a necessidade de oferecer um suporte voltado para cuidados paliativos. Então, o Abrigo começou comigo e com a Fabiana e 2 plantonistas. Hoje nós somos 60 e poucas. Nossa, Tem que muitas. lindo. E aí surgiu Entre Pares, que é um Tá. projeto onde profissionais de saúde escutam outros profissionais de saúde. Não é um atendimento psicológico, mas um atendimento de escuta compassiva.
onde Uhum. eles se escutam, se apoiam, tiram dúvidas uns dos outros. E hoje acho que a gente tem 20 e poucos profissionais. A Ana é voluntária, coisa mais linda do mundo. Que lindo. E a gente, todo dia, eu e a Fabiana, a gente tem uma ideia e coloca em prática. Bom, isso é um pouquinho do que eu faço. Que coisa mais linda, Flávia. Eu acho que, eu não sei se você tem ideia da onde você chega, sendo exatamente como você é, sabe? As pessoas, eu não sei se você consegue, enquanto você fala, ler, mas o que as pessoas estão escrevendo aqui, eu me sinto muito junto delas, entendeu? Porque todo mundo está falando que sente tudo isso que eu estou falando. Então eu me sinto aqui como se eu tivesse com uma voz que não é só minha, entende? Então eu estou vendo as pessoas emocionadas, eu estou muito emocionada. Porque eu acho que a gente está falando de, de um estado de presença, né? A gente está falando de acordar de manhã, ver o que precisa ser feito, né? Sem esperar a melhor situação, sem esperar o momento ideal ou o jeito ideal, mas fazer o que precisa ser feito, né? E isso me toca profundamente e vocês são exemplo disso, né? E é aí que eu quero estar junto, sempre, Você mesmo. já tá junto, já avisei que você tá junto. Depois eu te Ai, digo em ufa! que você tá junto. O que eu quero é estar junto, gente. Então, acho que assim, a gente falou sobre esse tema, né, da empatia e compaixão. Eu fiz uma caixinha de pergunta há um tempo, há umas semanas, aqui no Instagram, perguntando se só eu tinha aprendido há pouco tempo qual era a principal diferença entre empatia e compaixão, e perguntei se as pessoas sabiam a diferença, né? E muita gente me respondeu que não sabia o que era, né? E a gente muitas vezes usa uma terminologia sem se aprofundar realmente no sentido e no significado daquilo, né? Eu tenho vários pacientes no meu consultório, por exemplo, que dizem assim: ah, mas isso que eu tive foi só uma luxação. Porque ouviram dizer que era só uma luxação. Luxação é quando um osso desarticula do outro. Então, para você ter uma luxação, não seria só uma luxação em hipótese alguma, né? Então, eu, particularmente, usava o termo empatia como como esse erro da só uma luxação, né? E quando eu comecei a ouvir a Ana Cláudia falar em alguns outros momentos, além do curso, de que o quanto ela já foi muito empática, né? E dando exemplos de situações, eu falei, puxa, eu me identifico também muito, né? E aí a diferença de quando você sai desse estado empático para um estado compassivo é algo assim quase indescritível, né? Mas é uma mudança de posição na vida, eu acho, né? E então eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, do jeito como você se sentir mais à vontade, tá? Então fala pra gente. Também foi interessante o meu olhar. Meu olhar também ficou muito mais rico depois que eu comecei a estudar com a Ana. Empatia e compaixão são, primeiro, duas capacidades nossas. Isso é a primeira coisa que precisa estar claro. Todos nós temos a capacidade de nos conectar empaticamente e de nos posicionarmos compassivamente. Uhum. Então, acho que a primeira contribuição é essa desconstrução de que empatia e compaixão é algo que eu trago de fora para dentro. E não, Uhum. é algo que eu transbordo. A empatia,
é a minha capacidade de compreender profundamente a experiência do outro, seja uma experiência emocional, seja uma experiência mental. E ao contrário do que a gente aprende, não é se colocar no lugar do outro. Justamente a minha compreensão de empatia é justamente o inverso. Eu não me colocar no lugar do outro. Eu permanecer no meu lugar, mas me conectar profundamente com a experiência do outro, de uma maneira até silenciosa e respeitosa para que o outro exista. Isso para mim é compreensão empática. Entretanto, a empatia, que é a nossa capacidade de compreensão, não necessariamente irá me levar a uma ação. Sim. Então, eu compreendo o que você vive, eu compreendo como você se sente, como você pensa, como você experiencia. E a empatia, ela me possibilita conectar profundamente com essa conexão no momento em que eu me conecto com as suas necessidades, que é o nível mais profundo de compreensão empática. Mas o próprio Marshall, na CNV, na comunicação não violenta, ele diz que o objetivo da CNV é justamente nos conectar ao fluxo compassivo. Esse é o objetivo da CNV. Então, a compaixão é a minha capacidade de me importar com o sofrimento do outro e me mobilizar para o alívio desse sofrimento. Então, a empatia me ajuda a te compreender. A compaixão, ela me impulsiona para te oferecer apoio, te oferecer suporte. Eu faço algo com. Só que entre a empatia e a compaixão, existe um caminho. Se esse caminho está saudável, é o fluxo saudável da compreensão empática e a minha postura compassiva. Mas existe um outro caminho que, na minha experiência clínica, e aí é só na minha experiência clínica que eu posso falar, que eu vejo um comportamento que nós chamamos de identificação. É quando eu me identifico com essa experiência e eu me perco nela. Sim. Eu já não sei mais o limite de mim, entre mim e o outro. Isso me desconecta do caminho compassivo. E isso pode me levar ao meu próprio sofrimento, à minha própria dor. Então, a empatia, eu posso vivê-la de forma consciente, por isso que a gente fala tanto de comunicação consciente, porque ela me leva a essa minha própria potência compassiva de fazer algo pelo outro, mas ela também pode, se eu vivo isso de uma forma não saudável, me levar ao meu próprio sofrimento. E aí eu nem ajudo o outro, nem ajudo a mim. E eu me perco nessa relação. Então, não sei se deu para entender, gente. Se não entenderem, perguntem. Total. E acho que a delicadeza, meu marido escreveu aqui, que delicadeza de fala, que realmente é uma forma muito clara e delicada, sempre, né? Eu ouvi um exemplo, que acho que a Ana falou em uma das aulas, que tem um poço, tem uma pessoa no fundo do poço, né? E na empatia, por esse caminho que você citou, né? Esse caminho que a gente acaba se conectando com o nosso próprio sofrimento, né? Por esse caminho você pula dentro do poço, junto com a pessoa, né? E aí tem duas pessoas para serem salvas ali, né? Enquanto que na compaixão, a gente vai jogar uma corda e vai dizer, tô aqui, assim que você pegar essa corda, eu te puxo, né? E nessa você realmente, eu achei interessante falar, se comove, né? Você pode estar junto, né? E mover para fazer algo, né? Então, acho que isso ilustra a delicadeza da tua colocação.
E acho que realmente ficou claríssimo. E acho Eu, que a gente precisa entrar nesse estado mais compassivo mais vezes, né? eu penso, eu falo muito na minha experiência de escuta, que a empatia, ela me possibilita compreender e me levar à minha capacidade de suportar com e não suportar Uhum. por. Eu não vou Ah, suportar por você. Suportar, gente, no sentido de ser suporte. Eu não uhum. vou pegar a tua dor e colocar em mim, porque eu não Sim. suporto. Mas eu vou suportar com você. Então, parte da tua dor vai ser cuidada por mim. E não que eu vou cuidar por você, mas eu vou estar com você nesse cuidado. Mas sem esquecer Sim. quem eu sou, sem esquecer o meu limite. A compreensão empática, tem até alguns autores que chamam de preocupação empática, que na realidade é o Ah, que a gente entende como compaixão. Que é esse caminho onde a sua dor é sua, a minha dor é minha. Eu me importo com a sua dor e faço algo por ela. Portanto, comover-se é eu me movo com você, mas eu não me movo por você. Então, a sim. capacidade de compreensão empática é essa clareza das bordas que existem entre nós. E quando eu Uhum. perco essa borda, eu estou identificada nesse sofrimento, então eu já preciso que alguém me salve junto. São dois Nossa, navegando. perfeito, perfeito. E acho que essa comunhão, né, esse estar junto, traz uma potência em quem está sofrendo, né? Porque se você tem que fazer por mim, eu me sinto cada vez mais fraca, né? Porque eu vejo você fazendo no meu lugar, sofrendo no meu lugar, e logo não me sinto capaz de atravessar aquilo, né? Você não tem ideia quantas vezes eu fiz isso. Ah, e eu? Eu também, Nossa, tá? nossa, nesse dia que vocês fizeram o curso do treinamento, né, nesse sábado, eu passei tanta vergonha, além de ficar emocionada, era um misto, sabe? Tinha momentos que eu falava, meu Deus, acho que eu vou desligar a câmera, que eu sou muito cara de pau de estar aqui fazendo e pensando, meu Deus! A Fabiana disse coisas do tipo, gente, a gente não pode usar tal, tal, tal fala, porque e eu tinha usado tal, 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 e fala tipo um dia antes. Eu tive uma notícia difícil da mãe de uma amiga que descobriu um problema de saúde e tal, e eu até mandei uma mensagem para ela no dia seguinte. Falei, eu preciso me desculpar pela minha reação 100% empática, atravessadíssima, porque eu entrei no sofrimento junto com ela e também porque eu também estava na casa da minha mãe, ajudando por uma questão de saúde, entende? Então ali me pegou no melhor momento, porque eu nunca mais vou esquecer esses aprendizados que eu tive ali. Eu estava tão sensibilizada quanto essa amiga. A Jana, também tô assim, cabecinha explodindo. Então, tamo junto, então. É só isso que eu queria comentar. Mas eu me identifico mesmo com a admiração por esse olhar que, para mim, é novo, como outras tantas coisas, óbvio, né? Mas, enfim, uma outra coisa que eu queria que você falasse é sobre a questão da fadiga de empatia, né? Acho que tem essa coisa de uma outra confusão de terminologia, né? Que É. eu acho que vale esclarecer, né? Conceitualmente, se chama fadiga por compaixão. Né? E também é um nome que ainda não está muito claro, sabe, Lígia? Acho que tem pouca literatura que fala sobre isso. Mas a Tá. fadiga por empatia é justamente essa identificação intensa, num limite não saudável, que geralmente os Uhum. profissionais de saúde tendem a viver
quando estão em experiência muito intensas de vínculo com os pacientes, né? Eu tenho ouvido muito durante a pandemia, porque eu atendo profissionais de saúde, dou treinamento para profissionais de saúde e agora no projeto também. Não tem também como a gente não se perceber nesse vínculo, dada a realidade que estamos vivendo hoje. Sim. Né? Onde é uma dor muito intensa, atualizada quase que instantaneamente pelos profissionais. Então, a fadiga por empatia acontece quando há um adoecimento nesse vínculo. Ele é tão intenso que, ao invés de ele me transbordar, ele me suga. Então, por isso o equívoco do nome fadiga por empatia e fadiga por compaixão. Porque a compaixão, ela já é uma ação quando eu estou transbordando e não quando eu estou sugada. É no momento do meu vínculo empático com o outro que eu posso adoecer a minha relação. Então, eu tenho acompanhado profissionais de saúde que estão vivendo isso nesse momento, e aí traz, né, vários sintomas muito similares ao burnout. Então, a Ana conta isso no livro dela, viu, gente? Quem quiser entender isso melhor. Que é uma sensibilidade muito profunda à experiência do outro, e que muitas vezes eu escuto relatos de profissionais de saúde que eles se sentem impotentes, responsáveis, né, pela saúde do outro, né, por aquilo que ele precisa viver. E isso, ao invés de colocá-lo numa energia criativa de ação, o coloca numa postura paralisante e com sintomas mais adoecidos. Então, ela faz parte dessa travessia que eu digo que a gente se perde do caminho da compaixão, porque a gente entra em sofrimento. Ó, tem uma pergunta aqui. Existem sinais de alarme para identificar essa fadiga por compaixão? Fadiga por empatia? É possível estabelecer limites em tempos tão difíceis? Então, É uma gente, boa pergunta. primeiro que é um desafio imenso. A gente está, assim, hoje parte do meu coração aqui está doído pelo número que chegamos, 3.950 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Isso é dor suficiente para o coração dos profissionais de saúde nesse momento estarem sangrando. Então é difícil a gente dizer para um profissional, até ilógico, acho que é até uma ofensa a gente dizer para um profissional de saúde agora, se proteja. Impossível, né? O luto é traumático, a dor está sendo traumática. Mas a gente pode sim observar. E observar o nosso adoecimento na relação com o outro requer que a gente seja capaz de observar nós mesmos na relação da gente com a gente. Se eu não consigo me perceber, eu não vou conseguir me perceber nas relações. Sim. Então, os sinais são muito nossos, de alteração de sono, alteração alimentar, alteração de humor. Ou seja, o nosso corpo começa a nos avisar que tem algo errado. Algo está disfuncional em nós. Existem também, por exemplo, características de comportamento evitativo. Eu escuto profissionais de saúde que já não querem ir para o plantão, quando vão para o plantão já aparece um comportamento mais ansioso, ou, né, ou sintomas parecidos com pânico. Uma impotência, uma não crença em si mesmo. Então, são muitas características que não são isoladas, tá? É uma combinação de características que pode levar a um diagnóstico de fadiga por empatia e que precisa ser validado clinicamente. A gente não é o eu acho que eu estou, tá? Precisa de uma validação clínica. Mas a gente vai percebendo esse esgotamento e esse cansaço da própria relação com aquele paciente que a gente tem um vínculo até saudável, que a gente tinha um vínculo saudável há pouco tempo. E acho que nesse momento, realmente é algo muito extremo, né?
Como a Sim. gente costuma dizer, nem nos piores pesadelos, acho que nem em filme de terror, a gente não foi concebida uma Não. ideia, né, Série de a uma lógica situação da como essa. Não. Eu A ouvi Ana uma também diz, né? Se a gente tivesse oferecendo esse curso antes, dizendo, olha, pode ser que um dia precise, todo mundo ia taxá-la de louca, né? não faz parte do Porque, nosso repertório mental. A não, gente não tem âncora para isso. A gente não tem a exato, priori para isso. E eu exato. escutei essa semana de uma psiquiatra que é voluntária nossa, Tereza, que ela é incrível. Ela falando isso, assim, que a gente escuta muito dos profissionais, e esses últimos tempos, é uma culpa em ter que fazer escolhas cruéis. Nossa, nossa. E a Tereza falou uma coisa que eu achei, caramba, curador. Ela disse que não tem ninguém fazendo escolha, porque não há escolha a ser feita. Tá. O que É. eles estão fazendo já é reagir à própria incapacidade de fazer uma escolha humana. Então, dada a estrutura que hoje os profissionais de saúde possuem, eles não têm escolha. Uhum. Né? Então, isso foi muito libertador. Ou trazer essa perspectiva foi muito libertador, porque o que eu mais escuto é o quanto dói fazer escolha por quem vive e por quem morre. Mas eles não estão fazendo escolha. Não. A estrutura que hoje os profissionais de saúde possuem são tão desumanas que é impossível você fazer uma escolha consciente. Então, uma Uhum. coisa que o Rodrigo Luiz fala, que a Ana repete muito, né? Estejamos todos perdoados por aquilo que não é possível a gente fazer. E isso se aplica aos profissionais de saúde nesse momento. Exaustos, adoecidos de burnout, adoecidos de fadiga por empatia, adoecidos por sintomas depressivos e ansiosos, e eles não têm. E o mais lindo, eles fazem a escolha de continuar. Eles têm a É. escolha de parar. Essa Uhum. escolha eles fazem de continuar. Então, todos os sintomas que são vividos hoje são muito coerentes com a realidade que é imposta, né? Sabe que a Dani que está escrevendo aí, ó, estamos doentes emocionalmente, vivemos um dia de cada vez. A Dani, já falei isso aqui numa outra live, ela já veio fazer uma live aqui, a Dani é físio também como eu, e trabalha no hospital, em UTI. A Dani foi uma pessoa que no começo da pandemia, eu fiquei muito preocupada, né? Muito, assim, entrei nessa empatia aí que a gente já entendeu que não é o caminho. E num momento a Dani disse assim para mim, Lígia, eu preciso que você esteja bem para me ajudar. Ali, nessa fala, ela estava me dando uma aula de De compaixão. Ela só empatia. não deu o nome, né? E de compaixão no sentido de me colocar. Ela falou, Lígia, faz as tuas preces, me manda toda a tua energia boa, né? Se movimenta, porque é disso que eu preciso, né? Então, uma outra pessoa perguntou ali, o que que a gente pode fazer, nós que somos amigos dos profissionais da saúde, né? Nós que estamos assistindo tudo isso acontecer com os nossos queridos, com as pessoas que a gente quer ajudar, que a gente quer dar esse suporte, né? O que que a Muita gente coisa. pode fazer? Muita coisa. Primeiro, honrar essa escolha. Não chamando ninguém de herói nem de anjo, porque ninguém precisa carregar esse peso. Uhum, Respeitar a humanidade de cada um. Acho que é um bom começo. E escutar. uhum, Escutar sem doutrinar. Escutar sem dizer que vai dar certo. Porque não tá dando. Para muita gente não tá dando sim. certo. Para 320 mil pessoas que se foram e 3 milhões enlutadas, não deu certo. Escutem e, e digam o máximo possível o quanto vocês amam, o quanto essa pessoa é valiosa,
o quanto a vida dela é valiosa enquanto ser humano, né? Enquanto médico, né? Enquanto físio, né? Enquanto psicólogo, porque isso é apenas uma profissão e isso não fala quem nós somos por completo. Então, todos os amigos, parentes e aderentes de profissionais de saúde, abasteçam essas pessoas com afeto. O resto elas sabem fazer. Muito bem, até. Ai, Flávia, como é que eu faço? Ai, meu Deus, eu preciso te dar um abraço. Você já está dando energeticamente. Meu Deus. Ai, Deus. Abraços energéticos. Sinta-se Isso. abraçado. É, outra coisa que a gente tinha conversado de trazer aqui é a comunicação compassiva, né? Sim. E os passos dessa comunicação. Então, não sei como que você quer abordar isso, né? Um, os 8 passos da comunicação compassiva é uma criação da Ana. Isso é importante ser dito. É uma criação dela, da experiência dela, que ela generosamente divide com a gente e também nos ajuda a nos prepararmos para esse momento tão sagrado que é o momento da comunicação. Uma das coisas mais importantes, eu acho, da comunicação compassiva, Lígia, é a gente entender que o ato de comunicar é o ato de partilhar o que é sagrado para mim. Isso é muito grande. A comunicação é a forma de eu mostrar para o mundo, de eu expressar para o mundo como eu me sinto na vida, como a vida me afeta, como a experiência humana me afeta. Então, aqui dentro tem sentimentos, tem pensamentos, tem crenças, tem necessidades. E é a partir da comunicação, me comunicando, falando ou expressando, que o mundo vai conhecer o meu mundo interno. Então, isso é sagrado. Sim. Então, comunicação compassiva é honrar esse sagrado através da fala, da comunicação verbal não verbal. Quando a gente entende isso, a gente entende comunicação compassiva. Mas ela fez 8 passos que é pra gente ter certeza que entendeu. Didaticamente. Para deixar dúvida que a gente entendeu. Então ela vai falando de passos, e o primeiro passo, que eu acho que é o primeiro e último, né, que são os mais importantes, é o da consciência. É a gente saber quem a gente é. Quem a gente é para nós mesmos, quem a gente é para o mundo e quem a gente é quando está na relação com o outro. Porque existe a Flávia, e existe a Flávia aqui com a Lígia agora. E a Flávia com a Lígia agora é uma outra Flávia, que eu só sei aqui, nesse encontro. Eu não sei quem eu sou com a Lígia fora desse encontro. O que eu vou pensar sobre é de um encontro que já passou. Mas agora, o que eu sei é o que a gente está construindo juntas. E eu acho isso mágico e também libertador. Porque a gente não precisa ir conversar com alguém com uma bula preparada do que vai ser dito. Ou com explicações mil do que a gente imagina que o outro vai trazer. A comunicação é algo tão incrível, tão maravilhoso, que você não precisa trazer nada, a não ser a sua presença. E aí, na presença, tudo se constrói, tudo acontece. Mas isso é possível quando eu tenho consciência de quem eu sou, de que, o que me afeta, como a intimidade com o meu mundo interno me possibilita essa presença. Porque eu vou saber quais são os meus limites e quais são as minhas potências. E isso nos ajuda a não piorar a vida do outro com uma escuta equivocada. Eu posso destruir alguém. Eu posso piorar a vida de alguém. Sim. Então, por isso que minha avó dizia que a fala é de prata e o silêncio é de ouro. Então, na dúvida, silencia. Então, ela traz 8 passos, que é a consciência. Eu não lembro a sequência. A sequência.
Mas ela fala da consciência, da conexão, da compaixão, da curiosidade, da A criatividade. criatividade. E o passo mais importante, que eu acho que é o último, que volta para o primeiro, que é o cuidar de quem cuida. Ou seja, Sim. a capacidade que nós temos de cuidar de nós mesmos na relação com o outro. E aí, uma das coisas mais importantes que eu entendo desse cuidar de si é que o cuidar de si não é algo que se esgota em mim. Cuidar de mim também é cuidar do outro. É o que a sua amiga disse de você, para você. Uhum. Não queira cuidar de mim sacrificando a si mesma. Porque Exato. senão depois eu terei que cuidar de você e eu não tô podendo. Exato. E, Então, inclusive, nem me ajuda. e não Foi isso que ela ajuda. me disse. Não ajuda. Cuidar de si é, antes de qualquer coisa, um posicionamento ético ante aquele que confia no meu cuidado. Então, se alguém Exato. entrega para mim o cuidado da sua vida, ela acredita que eu sou capaz de cuidar de mim mesma, senão eu não estava aqui me atrevendo a cuidar dos outros. Sim, sim. E aí, se eu não cuido de mim, eu estou traindo uma confiança dessa relação. Então, não se esgota na gente. E eu quero trazer para vocês um exemplo de uma psicóloga de Manaus que trouxe, eu não esqueci mais. Ela é psicóloga hospitalar da linha de frente, lá de Manaus, e a gente fazia salas de descompressão durante janeiro e fevereiro. E ela disse que um dia ela estava com muita dor na unha do pé. A unha estava encravada há semanas. Nossa, E ela aquele não aguentava sofrimento. mais aquela dor. E ela tinha uma família para receber, uma família precisava receber uma notícia de um óbito. E o médico não disse que ia dar essa notícia, e ela disse, então, acolho essa família, porque eu preciso ir no podóloga cuidar da minha Uhum. unha. E ela ficou nesse dilema, eu cuido de mim ou eu cuido do outro? Nossa. Gente, tem horas na nossa vida que a unha tá encravada. E que não dá pra gente cuidar do outro, porque estamos nós sentindo uma dor que também não precisa existir, e que merece o Uhum. mesmo cuidado. A CNV nos ajuda a entender que não existe necessidade mais importante ou menos importante. Todas as necessidades são importantes. Algumas são urgentes, Uhum. outras não. E naquele momento ela escolheu a si mesma. Mas ela não escolheu a si mesma com um fim egoísta. Ela Uhum. escolheu a si mesma porque ela, bem para si mesma, ela estaria bem para o outro. É claro que num período de pandemia, a gente está fazendo o que pode por nós mesmos, porque o mundo está demandando a nossa presença. Mas sempre que possível, lembrar que nós merecemos autocompaixão é um ato de cuidado conosco e com quem confia em ser cuidados por nós. Já pensou? O paciente tem que dizer, doutora, a senhora já comeu? Né? É um tipo de assunto que não precisa. Sim. Então, ele confia que a gente tem essa consciência, né? Então, a Uhum. Ana, ela traz isso com muito mais beleza. De dizer que a compaixão, que a comunicação compassiva, ela começa e termina em nós. Uhum. Isso resume o curso dela. E que, portanto, a gente honre isso, para que o paciente não tenha que ter um problema a mais, Sim. que já é o problema dele e os que a gente cria. É, exatamente. E que coisa sagrada, né? Esse autoconhecimento, né? Essa consciência de quem nós somos para conseguir olhar para o outro e ter uma troca que seja eficiente, que seja positiva, que mova junto para algo melhor, para algo mais elevado, né? Para uma condição melhor, né? Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa aprender isso. E por isso, de Felizmente novo, eu te precisamos de uma agradeço. pandemia, né? Mas Infelizmente. É.
Sabe que uma vez eu disse isso, eu falei, olha, se tivessem me perguntado o que eu achava, assim, tipo, você acha que seria bom e tal? Eu diria, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que tem algumas transformações que estão acontecendo dentro da gente, que é, como diz minha mãe, tirar leite de pedra, né? Que é transformar toda essa dor, num dar as mãos, né? E, e transformar o todo mesmo, né? E que seja cada vez mais compassiva a nossa comunicação, a nossa atitude, a nossa postura, a nossa condução, né? Que a gente esteja inteiro, na medida do possível, né? Para poder dar esse passo. E eu queria, Flávia, que a gente falasse um pouco dos cuidados paliativos, que foi uma das coisas que eu comentei na segunda-feira, né, que algumas pessoas me falam assim, puxa, mas o que isso tem a ver com o seu trabalho? Né, que a gente estava comentando, esse pessoal aí fica falando de morte o tempo inteiro, tá? E assim, o que tem isso a ver, né? Você deu uma introdução aí, que no fim a gente trabalha com gente que morre. Uhum, né? E acho que o primeiro conceito é quebrar essa ideia de que a morte é um fracasso, né? Porque isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na fala, né, de todos vocês. Quando a gente diz assim, bom, a pessoa enlutada, a pessoa vivendo um luto, ela está vivendo um fracasso. Quando não, né? Porque senão todos nós somos fracassados, né? Seremos fracassados, porque todos vamos morrer e essa é a única certeza. Então, eu acho de uma lucidez, de uma grandeza transformar a morte num processo extremamente rico, como ela coloca, né? Como a Ana coloca nesse livro, naquele capítulo que a gente leu e compartilhou na segunda-feira, né? Então, eu acho que para falar de cuidados paliativos, para falar desse capítulo, talvez que seja aquele sonho de capítulo, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a morte dessa outra maneira, que é talvez um dos maiores aprendizados, né? Quando eu comecei a estudar cuidados paliativos, foi sem nenhuma pretensão de atuar diretamente com. Mas foi porque eu compreendi que é uma parte integrante, eu acho que de todas as áreas da saúde, Lígia. Eu também acho. Eu acho que como é que eu passei 20 anos sem integrar essa parte? Graças a Deus que eu descobri que deu tempo eu integrar essa parte na minha vida. Porque existe para mim duas formas de olhar para cuidados paliativos, né? Olhar para o lado prático, que é oferecer um cuidado para todo adoecimento que ameaça a continuidade da vida. Cuidados paliativos não é para pacientes em processo ativo de morte. Vai morrer semana que vem, manda para cuidados paliativos. É oferecer um tratamento amplo e digno para pessoas que têm a vida ameaçada por alguma doença. Isso é a compreensão prática dos cuidados paliativos. Mas, para mim, a compreensão de cuidados paliativos é integrar a vida por completo. Então, eu integro toda a possibilidade da vida no meu ofício com o meu paciente. Ele não precisa ter uma doença que ameace a continuidade da vida para eu compreender como ele merece ser cuidado caso isso aconteça. Sim. Eu aprendi muito sobre como é importante a gente não deixar tarefas inacabadas. Como é importante dizer hoje que você ama aquela pessoa hoje. Como é importante você fazer profissionalmente o que você acredita.
Sim. Como é importante você viver as experiências que te realizam hoje. Então, ter a compreensão que o cuidados paliativos, o universo dos cuidados paliativos nos proporciona, me ajuda muito hoje, como psicóloga clínica, a oferecer para os meus pacientes essa possibilidade hoje de ter uma vida mais plena. Para que no momento do seu encontro com a morte, não tenham tantas pendências a serem resolvidas. Que a morte chegue como um dia que vale a pena viver. Sim. Parte da vida. Somente parte da vida. Então, trouxe muito sentido para a minha profissão, para a minha atuação como psicóloga clínica processual, eu ter esse repertório comigo. E quando alguém falar para mim de um medo de viver algo que é muito importante, nossa, isso tudo vem, sabe, para mim, e eu ajudo a dizer, faz, vive o agora. Então, essa é a maior contribuição que os cuidados paliativos me deram, foi eu ser uma profissional de saúde que eu integro a vida completo do paciente. Ai, o que a gente faz? Como é que a gente segue aqui mediando a coisa? Aqui, ó, desaguando. Tranquilo. Portanto, gente, façam cuidados paliativos, quem for profissional de saúde aqui. Quem não Exato. for, faz o sentinela, tá? Porque é outra coisa linda que vai acontecer em breve. Chegarei lá. Flávia, assim, a gente falou desse capítulo que fala sobre a dissolução dos 4 elementos, né? Então, a Ana Cláudia fala do elemento terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar, né? E tudo isso dentro da gente, né? Tudo isso se dissolvendo, né? Nesse processo de morte. E eu juro, assim, eu falei isso para vocês na segunda-feira, eu nunca tinha lido algo sobre a morte que tivesse simplesmente transformado o meu olhar. Eu comentei que várias das coisas que estão descritas aqui, a gente viu acontecer com o meu pai, né, de perto, antes dele falecer. E assim, a diferença que acho que faz na vida das pessoas, conhecer isso, para atravessar essas situações. É isso aí, é como uma nova consciência. É isso mesmo. Porque nós vamos atravessar essas situações, né? Nós Então, estamos atravessando. estamos atravessando, e assim, se não aconteceu com a gente ainda, né, vai acontecer. Então, eu digo de alguém muito próximo, né? E também vai acontecer com a gente mesmo, também vai chegar o nosso momento de ter esse dia que vale muito a pena viver, né? A Camila e a Ju Nalim, que tá aí, estava aí na live, não sei se está ainda, elas falaram numa live sobre isso, e a Ju deu um exemplo, ou foi a Camila que falou, não sei, elas duas falaram juntas, sobre se você soubesse que hoje é seu último dia de vida, o que você faria? Né? E dentro das escolhas, não estaria nada daquilo que a gente corre atrás para ter. Né? Então, esse é o primeiro chacoalhão que você fala, bom, deixa eu só me colocar aqui nessa situação para ver o que realmente importa, né? E aí essa transformação que esse capítulo gera. Então, eu tenho a sensação que se todo mundo, independente se a pessoa for da área da saúde, né? Independente se essa é a área ou não, mas acho que todo mundo precisa ter acesso a esse olhar tão diferente, né? Concordo. Que é um olhar que liberta profundamente. Ju, te amo.
Te amo, menina. Você é luz na nossa vida. Quando eu li a primeira vez a dissolução dos 4 elementos, eu fiquei, nossa, isso acontece quando a gente nasce. Sim. Primeira coisa que acontece é o encontro do óvulo e do espermatozoide. Terra. Uhum. Aí, para o bebê existir, crescer, ele está onde? Na água. Uhum. E aí, o fogo é a transformação para a vida. É o parto. Uhum. É quando finalmente ele respira. Sim. É a primeira respiração da vida. Então eu fiquei, nossa, a Ana tá dizendo como é que a gente nasce para esse indivíduo e como é que a gente nasce para o próximo. Exato. Então eu achei isso perfeito. É Perfeito. Porque o que a gente realmente faz entre a perfeito. primeira respiração e a última precisa valer a pena, né? Precisa. A gente precisa estar bem vivo nesse intervalo, né? A gente precisa estar bem inteiro, né? E eu sinto assim que a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Eu vou até comentar aqui, porque nós tem bastante gente aqui, eu fico super feliz. Eu vou comentar aqui para quem for assistir depois. Eu fiz uma coisa motivada por uma amiga. Eles fizeram uma grande compra de máscaras da PFF2. Compraram um pacote de 500 máscaras no condomínio onde essa amiga mora. E ratearam, dividiram entre todos. Então as máscaras saíram super em conta e, enfim, e muitas máscaras foram compradas e aquele vendedor também foi beneficiado, enfim, uma cadeia, né? Mais gente protegida e tal. E eu fiquei muito estimulada e fiz igual. E foi muito impactante e eu tenho falado disso. Comprei esse outro pacote de 500 máscaras e dividi entre os amigos e familiares e tal. Poucas pessoas que eu tive chance de comentar, todas elas aceitaram e no fim 500 máscaras foram na maior rapidez. E aí, até agora, eu recebo mensagens das pessoas dizendo, viu, onde foi que você comprou? Que máscara que é? Como que eu sei qual máscara que é a boa? Né? Então você vê, não me custou nada, mas muito mais pessoas tiveram interesse, acesso e foram atrás também de fazer as suas compras a partir daí, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se pergunta, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Às vezes a gente pode fazer uma coisa super simples, né? A gente pode ter a percepção, ter a consciência daquilo que pode ser importante para o outro, né? E, e trazer esse outro universo para outra pessoa, né? Quando a gente pensa nesses processos todos que essas pessoas estão passando, que nós estamos passando, do luto, e a gente olha para o luto como vocês ensinaram naquele sábado, como um mar, né? Que deixa a gente na areia, de repente leva a gente para o fundo do mar e começa tudo de novo e traz a gente para a areia. Entender que é um processo que não tem um prazo para acabar. Então, quando eu sei disso, eu sei que eu posso acolher e dar suporte infinitas vezes, sem ficar me questionando, puxa vida, essa pessoa ainda tá. Como ainda tá? Ela tá viva ali, ela tá inteira, né? Então a gente precisa estar inteiro. A gente precisa estar nesse estado de presença, se conectando com aquilo que a gente pode fazer. Então pode ser um acolhimento hoje, pode ser falar de uma máscara, não custa nada. Pode ser dar uma orientação, pode ser, olha, enfim, trazer um anjo desse para fazer uma live. Eu acho que eu estou fazendo muito hoje, entendeu? Eu acho que eu acertei muito, entendeu? Só queria te falar isso aí. Meu marido está aqui, ó, falando que tem bastante café em casa para a gente ficar conversando e ele ouvindo e aprendendo tudo. Convite aceito.
Não, demorou. Mas, E eu acho Lívia, que se você você tá entende, muito presente, tá muito viva, entendeu? É isso que a gente sente. se você entende que uma pessoa que recebe uma máscara sua tá entendendo que, nossa, alguém se preocupa com a minha vida. Isso é muito grande. A gente só É, precisa entender que o que a gente faz pode ser extraordinário, mesmo sendo ordinário. E ser ordinário nada é de ser pequeno ou não valioso. É simples. Mas é um simples, e eu não sei quem é o autor que diz que o mais alto grau de sabedoria é a simplicidade. É a gente entender qual é a intenção das nossas ações. Então, é, essa máscara é alguém, é um dia a mais para a vida de alguém. Ou dias a mais para a vida de alguém. É alguém que vai sair e não vai se arriscar. Então, se a gente entende isso, a gente compra uma máscara super feliz é, e entrega para alguém. Se a gente não entende isso, a gente acha que precisa comprar 1000 máscaras para ter valor. Então, acho que a compaixão tá aí, sabe? A compaixão, ela nos ajuda a fazer do pouco, do pequeno, algo extraordinário na vida de alguém. A Ana, ela faz isso muito bem. Isso aqui é uma live sobre duas fãs da Ana Cláudia. Então, eu só deu falo para dela. notar, né? E a Ana, ela inspira a gente a fazer do pequeno algo muito grande. Então, É, quem for inteligente que aprenda. é isso aí. Flávia, te agradeço. Meu, assim, você não tem ideia o quanto eu te agradeço. Te Obrigada. agradeço pelo teu tempo, agradeço pela tua presença de tanta luz. Eu sou fã da Ana Cláudia, mas eu sou muito sua fã. Se também não ficou claro, vou deixar isso claro. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nossa, até que tem bastante gente aqui. Obrigada, gente. Foi uma delícia estar com vocês. Flávia, assim, você mora no meu coração muito. A minha casa é sua casa. E eu queria deixar você à vontade se você quiser fazer as suas considerações finais, se você tem alguma coisa que você gostaria de falar. Tem uma coisa que o Contado Caligares falou e que eu acho que merece ser dita sempre. É que o sentido da vida é a própria vida. Que a gente não fique perdendo tempo procurando o sentido da vida fora da gente, sabe? Porque já tá dentro. E talvez o que a gente pode fazer de mais legal na vida é transbordar isso para o mundo. E eu escuto tanta gente procurando o sentido da vida fora de si, que a compaixão, ela nos ajuda, através de ações simples, a gente se conectar com o sentido da vida. Sentido da vida não é pra gente encontrar, tá? É pra gente sentir. Tá na É, gente. Então tá na máscara que a Lígia dá, tá em alguém que vocês podem ligar agora e fazer ao fim da noite de alguém legal. O sentido da vida é viver. Então, vivam. Estamos vivos. Uma coisa que a Ana também fala, assim, né? Então, quando a gente pergunta, tá tudo bem? Tá, tô viva. Então, é. isso ganhou uma proporção absurda. Então, estamos vivos. Então, que a gente faça alguma coisa com isso. Nem que seja uma live, né, Lídia? Exato, gente. Gente, façam lives. Aliás, que é uma coisa que eu dou um conselho, chamem as pessoas que vocês gostam para fazer lives. Vocês vão Também. chorar que nem eu, provavelmente. Mas tá tudo bem, gente. Nós estamos entre amigos, né? Eu comecei com essas lives no meu aniversário, porque eu fiz 40 anos na quarentena e eu sempre, desde criança, achava que alguma coisa muito legal ia acontecer no meu aniversário de 40 anos, não sei por quê. E no fim, a gente fez ser,
né? Eu tive a cara de pau de abrir uma live só porque era meu aniversário, entendeu? Imagina que doida, né? Só. E aí, você não acredita, meu marido ficou lá no escritório e eu fiquei no outro celular e a gente fez uma live mesmo, nós dois conversando, falando da pandemia, falando várias coisas. Que maravilha. E a partir daí começou o projeto, porque aí as pessoas começaram a falar: puxa, Lígia, sabe que você precisava chamar fulano para falar? Você precisava falar com não sei quem. Sabe aquela conversa que vocês tiveram? Enfim, foi muito legal. E daí começou esse projeto, né? Olha só. E, gente, vocês não Coisas que a gente imaginam. começa quando não sabe o que está fazendo. Exato. Porque eu tava fazendo ali uma maluquice. Vira um projeto. E eu só ganho presentes com esse projeto. Então, assim, é uma honra ter você aqui fazendo parte disso e trazendo essa perspectiva tão amorosa sobre tudo isso. Então, eu te agradeço de todo o coração, Flávia. Agradeço mesmo. Agradeço todas as mensagens carinhosas que vocês escreveram aqui. Eu li a maioria, teve uma outra que eu acho que eu não consegui acompanhar, Tem mas gente eu da Casa do Cuidar aqui, né? tem. Eu achei uma graça. A Noélia escreveu que eu sou uma boa. Como é que ela falou? Ela foi muito generosa, né? Imagina eu chorando desse jeito. Você acha que eu sou uma boa. Como é que fala? Tipo. Esqueci. Quando a pessoa é mediadora. Que eu sou uma ótima mediadora. Eu aqui chorando no rio. A gente tá com gente generosa aqui, né? Flávia, um beijo enorme. Toda a Obrigada minha pelo convite. gratidão. Nos vemos Recebe, segunda. recebe um abraço bem esmagado, assim, ó. E essa live Obrigada. vai ficar salva, tá bom, gente? Até já. Beijo. Obrigada, te amo.